Durante cerca de 4 bilhões de anos, toda a vida que a gente conhece nesse planeta obedeceu a uma única regra, uma regra inquebrável. A evolução, né? Exato. Se a gente olhar, tipo, para uma bactéria lá no fundo de uma fossa oceânica, ou para uma sequoia gigante, ou para nós mesmos, tem um fio condutor absoluto aí, uma linhagem ininterrupta e, claro, um ancestral comum. Tudo veio de algo que, bom, já estava vivo antes. Pois é, mas nas últimas 48 horas, revirando a nossa pilha de fontes para a imersão de hoje, ficou muito claro que essa regra de 4 bilhões de anos, ela acabou de ser quebrada. É um marco histórico, sem dúvida. O que a gente tem na mesa hoje inclui aquele artigo gigantesco publicado na Nature Biotechnology no final de 2025, os relatórios mais recentes de tecnologias emergentes da Universidade de Stanford e dados super frescos do MIT. Nossa missão nessa análise profunda é entender o momento exato em que a biologia deixou de ser algo que a gente apenas observa ou cura e passou a ser algo que a gente fabrica. Bem-vindos à era da vida 2.0. E é uma mudança de paradigma incrível. Demais. E para quem está tentando visualizar o tamanho disso, imaginemos o seguinte cenário na cabeça. De um lado, a gente tem imagens de arquivo de células naturais, que são caóticas, cheias de código inútil acumulado por milênios de tentativa e erro. E do outro, uma animação 3D de uma célula brilhante, totalmente sintética. Aquela imagem perfeita, né? Isso. O código genético dessa célula nova não tem pai, não tem mãe. E o mais bizarro, o DNA dela não existe na natureza. Ele foi inteiramente digitado, sabe, num teclado de computador. O que a comunidade científica publicou e o que o consórcio global do Projeto S 2.0 conseguiu fazer é de cair o queixo. A fronteira entre engenharia clássica e biologia orgânica, ela simplesmente sumiu. Evaporou. Exatamente. Nós sempre usamos a biologia a nosso favor, claro, mas o que mais de 200 cientistas de 10 instituições diferentes fizeram foi muito mais radical. Eles pegaram a Saccharomyces cerevisiae, Que é um nome super chique para algo bem comum. pois é, a boa e velha levedura do pão. O mesmo fungo que a humanidade usa há milênios para fermentar cerveja, fazer massa de pizza. O pãozinho de cada dia. E a levedura é um organismo eucariótico, ou seja, é uma célula complexa, tem um núcleo bem definido, é muito diferente de uma bactéria simples. E eles construíram todos os 16 cromossomos dela do zero. Todos os 16? Nossa. E eu quero pausar aqui rapidinho para colocar as coisas em perspectiva para quem nos acompanha. Até ontem, o grande astro da biotecnologia era o CRISPR. O famoso editor de genes. E só que usar o CRISPR, na prática, é meio que ter um corretor ortográfico muito preciso. Tipo, o documento já existe, a natureza já escreveu o texto lá, né? Acha um erro de digitação, apaga uma letra, coloca outra. Mas o que esse projeto S2.0 fez não foi editar um documento existente. Não estamos mais falando de um corretor ortográfico. Nós, literalmente selecionamos todo o sistema operacional da natureza. Apertamos o delete e instalamos um novo, um sistema criado por humanos. O que é fascinante aqui é que essa distinção muda o jogo. A gente está assistindo a biologia virar o que os engenheiros chamam de tecnologia de propósito geral. O relatório de Stanford bate muito nessa tecla, inclusive. Como assim, tecnologia de propósito geral? Pense na eletricidade ou na própria computação. Elas são plataformas. Você constrói o resto do mundo em cima delas. Se a gente consegue transformar o DNA num código programável de verdade... Se a gente digita o que quiser. Isso. Se podemos codificar uma instrução no DNA, nós podemos cultivar essa instrução. A fronteira desaparece e a vida vira, digamos, uma impressora de soluções. Ok, vamos desempacotar isso, porque é aqui que a minha cabeça começa a dar um nó. Como é que a gente imprime a vida na prática? É um processo quase invisível, mas bem mecânico. Pois é, porque falar que a gente passa de zeros e uns num monitor para uma molécula biológica real soa como mágica. A gente está falando de 12 bilhões de pares de bases reescritos. Como funciona esse salto do digital para o físico? A gente precisa olhar para os sintetizadores de DNA. Na primeira etapa, no software, os cientistas meio que limpam o genoma.
removem as redundâncias e desenham a sequência ideal. Fica tudo no computador primeiro. Aham. Aí, esse arquivo digital vai para uma máquina que funciona muito como uma impressora 3D, mas numa escala nanométrica. Então, em vez de derreter plástico, Exato. Em vez do plástico, o sintetizador usa cartuchos líquidos. Esses cartuchos têm os blocos químicos da vida: a adenina, a timina, a citosina e a guanina. as famosas letrinhas do DNA. Isso. E a máquina vai disparando essas substâncias, construindo a fita de DNA artificial base por base. Literalmente imprimindo. Sim, camada química por camada química, exatamente na ordem que o código do computador mandou. Caramba! E essas células criadas em 2026, pelo que vi nas fontes, não são só um experimento frágil de laboratório. Elas são super robustas, elas se dividem perfeitamente. E tem um detalhe assustador: elas são meio que imunes aos vírus naturais conhecidos. É que o idioma delas é diferente do resto da Terra. Isso é surreal. Mas, detalhando mais o estudo, eles não fizeram só uma cópia limpa. Eles colocaram umas marcas d'água moleculares no DNA. Eu li isso e pensei logo em foto de banco de imagens, sabe? Aquela marca d'água invisível. A lógica é muito parecida, na verdade. Mas como se coloca uma marca d'água numa célula viva sem matar ela? Então, o código genético tem uma redundância natural enorme. Existem várias combinações diferentes de letras que mandam a célula produzir a mesma proteína. Ah, tipo sinônimos numa frase. Perfeito. Então, os cientistas pegam alguns desses sinônimos e alteram algumas letras para soletrar um padrão único. A célula continua viva, funcionando normal, produzindo o que tem que produzir. Se um pesquisador pegar essa levedura daqui a 10 anos, sequenciar o DNA e ler as letras, ele vai ver um padrão matemático que a evolução jamais criaria sozinha. Ele vai bater o olho e dizer: olha, isso aqui não é natural, saiu do laboratório tal. Uma assinatura de patente dentro do DNA. É genial. E, seguindo nas nossas anotações, tem um recurso que eles adicionaram chamado SCRMBLE, que, confesso, achei meio insano. Pelo que eu entendi, eles colocaram um sistema no genoma que permite aos cientistas reorganizarem ou embaralharem os genes da célula em tempo real. O SCRMBL é incrível. Mas por que criar um sistema tão perfeitinho, tão meticulosamente montado, para depois colocar um botão de caos dentro dele? Não é caos pelo caos, é mais um acelerador de evolução sob demanda. Imagina que você quer criar uma levedura para devorar plástico num ambiente super tóxico. Ok, uma aplicação prática. Se você fosse testar cada alteração genética manualmente, ia levar décadas. O que o Scramble faz é espalhar uns interruptores químicos pelo DNA sintético. Quando eles banham essas células numa substância específica, os interruptores ativam. E a célula começa a mudar sozinha? Freneticamente. Ela começa a cortar e colar partes do próprio código. Em horas, você tem milhões de variantes na mesma população. A maioria morre, claro. Porque a mutação dá errado. Sim, mas algumas poucas acabam, por sorte ou por esse acaso guiado, desenvolvendo exatamente a função que os cientistas queriam testar. É tipo uma roleta russa biológica, para testar soluções rápidas. Exatamente isso. E para montar tudo isso, o mais bizarro é que eles não usaram micropinças robóticas para encaixar os cromossomos. As células usaram a própria maquinária para engolir e encaixar os blocos de DNA fabricados. Foi uma autoedição. Mas eu quero fazer um contraponto perspicaz aqui. Programar biologia não é como programar, sei lá, em Python, né? Onde você digita e o software roda. A natureza não deve ter aceitado isso tão fácil. Deve ter tido muita resistência. Inúmeros problemas. E o estudo catalogou todos esses bugs, o que é ótimo para a gente entender os limites. A natureza é muito ruidosa, né? Imagino que tenha dado muito erro de telazol biológico. Muitos. Aconteceu de algumas marcas d'água interferirem na forma como o DNA se dobra fisicamente. Se o DNA não dobra direito, o gene do lado não funciona. Teve também o caso de sequências que eles achavam que eram lixo genético totalmente dispensáveis. E aí, quando deletaram... A célula colapsou. Provou que eram vitais. Mas o maior bug de todos esbarrou num limite físico, que chamamos de carga metabólica. Carga metabólica. Dá pra gente traduzir isso para quem nos ouve? Pense que manter um DNA gigantesco e cheio de código artificial exige muita energia química da célula. Tá, a célula tem que trabalhar dobrado. Isso.
Ela gasta tanta energia tentando processar as novidades que não sobra energia para ela crescer. Ela entra numa instabilidade tremenda. Ela própria começa a mutar para tentar desligar as coisas que você instalou. Caramba, a célula tenta se defender do próprio design? Para economizar energia, sim. E isso me lembra o detalhe que eu achei mais memorável nos bugs: a falha com as mitocôndrias. Ah, esse foi um problema sério. Pois é, as mitocôndrias são meio que as usinas de energia da célula, né? Elas têm o próprio DNA, e quando os pesquisadores tentaram recriar esse DNA mitocondrial do zero... A usina simplesmente parou de funcionar. Exato. Pifou tudo. Eles tiveram que fazer resgates celulares. Tiveram que introduzir mitocôndrias saudáveis orgânicas, usando cruzamentos controlados antigos para a célula sintética não morrer. Ou seja, por mais tecnológicos que sejamos, a gente ainda precisou de uma pecinha da natureza de bilhões de anos para fazer o motor rodar. Não dá para ignorar a bagagem da evolução assim tão fácil. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa imersão. Porque se a gente dominar esses bugs, a pergunta é: o que a gente faz com esse poder? As aplicações são gigantescas. Sim, e conectando com as fontes, a gente entra na pesquisa do MIT de fevereiro de 2026. Eles têm um projeto de 3 milhões de dólares que une inteligência artificial generativa com biologia sintética. O alvo? A resistência antimicrobiana, a famosa AMR. Esse é um dos maiores problemas de saúde global hoje. Totalmente. Nossos antibióticos estão parando de funcionar contra as superbactérias, e o MIT quer usar IA para combater isso. Como funciona esse mecanismo? Eles estão usando a IA generativa para desenhar pequenas proteínas inéditas. Proteínas que desativam funções muito específicas dessas superbactérias. E a entrega disso é que é o pulo do gato. Como eles entregam? Eles vão usar micróbios projetados em laboratório. Você introduz esse micróbio no paciente, ele viaja até a infecção e lá mesmo ele produz e libera a proteína que a IA desenhou, desativando a superbactéria. Então é um micróbio caçador de recompensas, programado por computador. Basicamente isso. E tudo isso graças aos bio-LLMs. Tá. A nossa audiência provavelmente já brincou com um LLM tipo ChatGPT, que lê milhões de textos para aprender a escrever. O que é um bio-LLM? É a mesma lógica de inteligência artificial, só que em vez de ler livros e artigos na internet, esses modelos de linguagem são treinados com bilhões de sequências de DNA e RNA. Eles aprendem a falar biologia. Exato. Eles aprendem a gramática de como as moléculas se dobram e interagem. Então você pode pedir para a IA desenhar uma proteína que não existe na natureza, mas que funciona perfeitamente para um fim específico. O que nos leva ao que a fonte chama de paradigma sensor-processador-atuador. A célula vira um microchip, ela sente uma toxina, o DNA processa a informação e ela atua liberando um antídoto. É maravilhoso. E saindo um pouco da medicina, a gente entra no impacto da biomanufatura distribuída. Essa é uma revolução enorme também. Porque hoje as fábricas são centralizadas, né? Mas com a vida 2.0, nós poderemos fermentar medicamentos em qualquer lugar. Em qualquer lugar que tenha açúcar, água e eletricidade. Você pode baixar o código digital de um medicamento, inserir numa levedura sintética na sua cidade e ela fabrica o remédio localmente. Adeus crises na cadeia de suprimentos. E o relatório até cita a eletrobiossíntese, a EBio, que quer substituir grande parte da agricultura tradicional. Sim, a EBio é fascinante. Em vez de usar plantas que dependem do sol e demoram meses para crescer usando fotossíntese, que é bem ineficiente, diga-se de passagem. A natureza desperdiça muita energia, né? Muita. Com a EBio, eles usam eletricidade direta para alimentar micróbios sintéticos em bioreatores. Eles convertem CO2 diretamente em alimento, combustível ou polímeros industriais em questão de dias. Tudo em espaços verticais fechados. Liberando terras, economizando água, curando doenças, imprimindo tecidos para órgãos complexos. Parece a utopia perfeita. Só que, para garantir que essa nossa imersão não fique só no otimismo cego, eu preciso puxar o freio de mão. O relatório de Stanford não é só sobre coisas boas. Exato. O relatório detalha implicações sombrias e riscos muito reais. Se a gente pode desenhar qualquer coisa no computador, as ameaças ganham outra gravidade.
O perigo de criar patógenos do zero é imenso. Eles mencionam casos onde pesquisadores independentes conseguiram recriar em laboratório vírus perigosos como o da polio e até o SARS-CoV-2, apenas usando código digital disponível na internet e laboratórios de síntese comerciais. O acesso ficou muito fácil. E isso levanta uma questão importantíssima que está nas nossas fontes, o conceito bizarro de vida espelhada, ou mirror life. Confesso que isso me deu arrepios. Como é que funciona a biologia com DNA canhoto? Então, isso tem a ver com quiralidade. Pense nas suas mãos, tá? A mão esquerda e a direita são imagens refletidas no espelho. Tem o mesmo formato, mas não se sobrepõem perfeitamente. Não dá para colocar uma luva direita na mão esquerda. Exatamente. Na biologia da Terra inteira, o DNA gira para a direita. As proteínas têm uma mão natural. O que a biologia sintética está tentando fazer com a vida espelhada é criar organismos com o DNA invertido, que gira para a esquerda. Mas por que isso seria um risco tão grande? Não só apenas como uma curiosidade inofensiva? Parece, mas é o oposto, porque os sistemas imunológicos da Terra, as enzimas do solo, tudo está calibrado para reconhecer moléculas destras. As defesas são todas luvas destras. Isso. Se um organismo espelhado escapar para o ambiente, nenhum vírus consegue infectá-lo, nenhuma bactéria consegue digeri-lo, ele seria invisível para as defesas naturais do planeta. Nossa, ele poderia se multiplicar sem controle e causar desastres ecológicos gigantescos. Causariam um colapso, porque a natureza não tem armas contra ele. E é por isso que os pedidos urgentes de regulação global estão aumentando tanto. O que nos leva diretamente para a geopolítica. E aqui eu quero citar friamente os dados do relatório de Stanford, apenas para a gente entender as proporções. A gente está vendo uma corrida por essa soberania biotecnológica. Em 2023, a China publicou quase 350 artigos de altíssimo impacto em biologia sintética. Enquanto os Estados Unidos Publicaram 41. É uma mudança tectônica no poder global. Os números mostram sozinhos onde a prioridade está sendo colocada. E a rutinização dessa engenharia celular é, usando a expressão de Stanford, o momento Sputnik da biologia. Sem dúvida. A diferença é que os sistemas biológicos que estão sendo criados agora têm crescimento autônomo, eles evoluem. Satélites e bombas não se reproduzem sozinhos no ambiente, mas as células sintéticas, sim. Elas estão livres das linhagens naturais. E se conseguimos reescrever fungos com S2.0, qual é o limite físico disso? A escalada para organismos mais complexos já começou. Nas fontes, temos aquela técnica engenhosa da Universidade Macquarie. A técnica com as plantas. Sim, plantas são terrivelmente difíceis de editar geneticamente. Têm paredes celulares duras. O que eles estão fazendo? Eles estão construindo cromossomos inteiros de plantas dentro de leveduras primeiro. Porque as leveduras são mais amigáveis para manipular no laboratório. Exato. Eles usam o fungo como um útero temporário para o genoma vegetal e depois transferem de volta para a planta. O objetivo é criar safras agrícolas super resistentes a extremos climáticos que nós mesmos causamos. Se conectarmos isso a um panorama maior, as implicações éticas são esmagadoras. Muito esmagadoras. E a nossa exploração não seria profunda se a gente não falasse dos impactos não físicos. Segundo os levantamentos sociais de Stanford, muitas religiões e correntes filosóficas estão em alerta máximo. Elas veem o ato de desenhar formas de vida no computador como uma violação fundamental. É o velho debate de brincar de Deus, né? Exatamente. Altera completamente a percepção da relação humana consigo mesma e com a natureza. A gente deixa de ser os coadjuvantes da evolução e passa a ditar o código. E se podemos projetar células tão perfeitamente, o que impede a engenharia no nível humano no futuro? A fronteira entre o que é um sistema criado em computador e o que é a vida natural simplesmente evaporou. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que o código da realidade está sendo reescrito agora mesmo. Nós não estamos apenas curando doenças. Não mesmo. Estamos criando fábricas celulares sob medida e, com coisas como a vida espelhada, uma potencial biosfera paralela. É uma convergência total do digital com o biológico. E para encerrar nossa imersão hoje, eu quero deixar uma pergunta provocativa baseada nesse conceito de adaptação das células que a gente discutiu. Imaginemos o seguinte: se esses novos organismos sintéticos, que são baseados em um DNA artificial criado sem nenhum ancestral comum,
e que nasceram em um HD de computador. Se eles podem se adaptar, se comunicar com o ambiente e evoluir por conta própria, na natureza, em que momento exato eles deixam de ser uma simples invenção humana patenteada? E passam a ser algo mais? Isso. Em que momento eles passam a exigir os mesmos direitos de coexistência de qualquer outra espécie natural que habita este planeta? Quem é o dono de uma nova evolução? Fica aí a reflexão para quem está ouvindo continuar explorando esse tema que vai definir o nosso século.